No final do século XII, depois da morte de Henrique V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, começou uma crise de sucessão, porque ele não deixou um sucessor legal. Se formaram basicamente duas facções, ligadas a famílias importantes, que nós chamamos de guelfos e gibelinos. Esses termos assumiram diversas conotações nesse período. A mais famosa é aquela que mostra a briga entre Florença e a Toscana. O primeiro documento em Florença que usa esses termos é de 1239. De forma geral, os guelfos eram aqueles que apoiavam o Papa, os partidários ao Papa, e os gibelinos eram aqueles que apoiavam o Sacro Império Romano. Mais tarde, os guelfos acabaram se dividindo em brancos e negros. Os brancos tinham um representante bem famoso, Dante Alighieri. E essa briga entre guelfos e gibelinos, ou seja, aqueles que apoiavam o imperador e aqueles que apoiavam o Papa, foi se intensificando e o século XIII foi o momento do auge das brigas. Essas brigas começaram a diminuir no século XIV, quando a gente tem o fortalecimento das cidades, a volta das cidades e a população participando da política também. Mas nesse século XIII, o que estava acontecendo lá em Roma? Assumiu como capitão do povo e senador de Roma Brancaleone, que era proveniente lá de Bolonha e era gibelino. Com isso, Roma ficou predominantemente gibelina. A ideia da população era que ele conseguisse apaziguar a situação entre guelfos e gibelinos. Ele ainda era aliado a Manfredo da Sicília, que era contra o Papa. Isso acabou criando uma situação bastante complicada para a corte papal, e o Papa Alexandre IV foi praticamente obrigado a deixar Roma e decidiu vir para Viterbo, onde era já território da igreja e nós tínhamos uma fortificação. Alexandre IV vem para Viterbo, onde nós estamos, e vai decidir ampliar a sede episcopal que ficava ao lado da Catedral de São Lourenço. E quando ele começa a fazer a ampliação desse palácio, vai nascer o que nós chamamos hoje de Palácio dos Papas, aqui em Viterbo, que fica a cerca de 100 quilômetros de Roma aproximadamente. Viterbo foi a sede papal entre 1257 e 1281. E esse palácio papal tem todas as características de uma arquitetura medieval fortificada, com traços da arquitetura gótica, com predomínio, por exemplo, dos arcos ogivais. É uma arquitetura maciça e que dá essa proteção que a corte papal precisava naquele momento. Depois da morte de Alexandre IV, será eleito Urbano IV, que era um papa francês. Ele vai ficar entre Viterbo e Orvieto e vai acabar tendo que pedir ajuda para o rei de Nápoles para enfrentar as tropas que iam atacar o Papa. E ele vai até a Perúdia, onde ele ficou esperando o rei de Nápoles, numa cidadezinha perto de Perúdia, na verdade, e lá, infelizmente, ele vai falecer e não vai ter esse momento da guerra. Quando ele faleceu lá perto de Perúdia, o conclave será realizado lá na Perúdia. Quem será eleito será Clemente IV, que tem uma história importante aqui com o Palácio Papal. Ele faz uma nova ampliação, é da época do Clemente IV, a Lógia das Bênçãos, ou Lógia dos Papas, que é essa sequência de arcos góticos ali, que era de onde os papas faziam seus discursos, de onde eles falavam com o povo. Na verdade, o que a gente vê hoje não é a estrutura completa. Por quê? Parte da estrutura desmoronou. A gente vê em um dos lados ali só a base das colunas. E esse espaço foi restaurado no século XX, dando essa característica que a gente vê hoje, mas ele tinha sido modificado bastante ao longo dos séculos. A outra parte do palácio que foi realizada nessa época foi a chamada Sala do Conclave, que é importantíssima, porque ali foi onde aconteceu, segundo os estudiosos, o primeiro conclave da história. Conclave quer dizer fechado a chaves. E o que aconteceu? Ali, gente, foi o maior conclave da história. 1006 dias, 33 meses, quase 3 anos.
Vocês podem imaginar a situação de crise que estava na igreja, a revolta popular de estar esperando a eleição de um papa e que não acontecia nunca. Cerca de 1 ano e meio depois, mais ou menos, do início dessa reunião entre os cardeais para tentar escolher um novo papa, e que não se escolhia ninguém, a população já estava totalmente descontente, e eles acabaram, então, fechando os cardeais nessa sala, que a gente chama de sala do conclave, fecharam os cardeais ali para que eles fossem obrigados a escolher. E mesmo assim, eles não escolhiam. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a dar menos comida, deixaram os cardeais sem contato com o mundo exterior e ainda por cima, segundo a tradição, eles tiraram as telhas de cima da sala para que os cardeais realmente passassem grande dificuldade e escolhessem o novo papa. Ali dentro da sala a gente ainda tem alguns buracos no chão das tendas, né, das barracas que eles armaram para se proteger aí durante esse conclave complicadíssimo. Enfim, depois de 1006 dias, eles acabaram elegendo o Papa Gregório X, que foi um papa importantíssimo para a história. Inclusive, depois dessa situação de demora de eleger um papa, uma das primeiras coisas que ele fez foi criar uma bula papal chamada Ubi Periculum. O que essa bula dizia? Que 10 dias depois da morte do papa, teria que ser realizada a eleição. Os cardeais e aqueles interessados tinham que se reunir, fechados dentro de uma sala, no local onde o papa tinha falecido, e eles tinham que escolher um novo papa. Com o passar dos dias, se eles não fossem escolhendo, não decidissem quem seria o novo papa, a alimentação e a bebida, vinho, água, seria diminuída até eles escolherem. Depois, mais tarde, o Papa Adriano V, que também ficou aqui em Viterbo, acabou revogando essa bula papal, deixou de funcionar, mas ela vai voltar a funcionar na época do Celestino V e do Bonifácio VIII, que vai colocar no direito canônico, que inclusive é praticamente como funciona um conclave hoje em dia.